Então, continuando, gente, os antagonistas não competitivos, eles não vão ter antídotos. Então, no caso de uma intoxicação por uma medicação, por uma substância, nós não vamos ter como reverter. Então, é muito perigoso quando o medicamento ele é uma substância que não possui antídoto, que eu não tenho como reverter o quadro, tá? É muito grave. No material vocês têm exemplos, eu não vou estender para não ficar muito pesado o vídeo, mas acho que isso é fundamental eu falar para vocês. Ali eu tenho o exemplo da picrotoxina, que vai fixar-se no interior do canal de cloreto ativado pelo GABA. Então aí nós estamos falando de uma neurotransmissão. GABA, ele é um neurotransmissor depressor do sistema nervoso central. A partir do momento que ele se liga ao seu receptor, ele promove, então, uma alteração, a farmacodinâmica dele vai ser uma reação biológica terapêutica de depressão do sistema nervoso central. Então, eu vou fazer a abertura de canais de cloro, cloro vai entrar para dentro do meu neurônio, né, da minha célula neuronal, ele vai ficar hiperpolarizado e não vai transmitir impulso nervoso. Então, pela diferença elétrica mesmo de condução. Se eu tiver esta substância, a picrotoxina, se ligando ao receptor do GABA, o nosso neurotransmissor não vai conseguir promover esse efeito de depressão do sistema nervoso central. E é uma ligação irreversível da picrotoxina com esse receptor. Então, ela pode me gerar alguns problemas graves. Por exemplo, o paciente pode ficar muito em estado excitatório, não vai ter um relaxamento, uma diminuição da sua atividade. Continuando, aí vocês têm ali receptores das drogas funcionais e fisiológicos. Eu tenho próprias substâncias do nosso organismo que vão se contrapor. Lembra que nós trabalhamos muito com feedbacks dentro do organismo. Então, horas eu tenho até a atuação de substâncias que são excitatórias, em seguida, para diminuir essa excitação, eu vou ter a ação de depressores. O mesmo exemplo ocorre, por exemplo, com a histamina e com a epinefrina, que elas são substâncias completamente diferentes e que vão ter ações antagonista uma da outra. Então, a histamina, ela vai estimular receptor H1 no pulmão e vai promover broncoconstrição. Histamina também está relacionada aos processos alérgicos de coceira. Já a epinefrina, ela é um antagonista da histamina, porque a epinefrina ela vai promover broncodilatação lá no pulmão, por um outro receptor, no caso beta 2. Quando eu falo para vocês em receptores irreversíveis, eu vou estar falando daqueles receptores que não conseguem se desligar. Perdão, quando eu estiver falando para vocês de antagonistas irreversíveis, eu vou estar falando daqueles que não conseguem se desligar a partir do momento que a ligação foi efetivada. Então, eu vou precisar sintetizar um novo receptor para receber essa droga novamente, ou a substância fisiológica ao qual o receptor foi produzida para se ligar, tá? Nesse caso, antídoto eu não tenho também, tá? Porque a ligação é irreversível e aí é complicado nos casos de intoxicação, de dose errada, de quantidade errada de um medicamento administrada, proposital ou não. Aí nós vamos entrar nos processos de regularização dos receptores. Então, nós temos lá ali para vocês no slide 10 a dessensibilização. Então, nós vamos estar relacionando a dessensibilização com os processos de taquifilaxia e refratariedade. Quando eu falar para vocês em dessensibilização, eu vou ter alterações nesses receptores no nosso organismo que vão gerar doenças. Já ouviram falar que o organismo ele vai se acostumando com a medicação? Que o paciente tem que aumentar a dose para fazer efeito? Então, é isso que ocorre. O meu organismo ele vai perder a sensibilidade frente àquela droga. E eu vou precisar sempre estar administrando uma dose maior para conseguir ter o mesmo efeito.
Então, por exemplo, a exposição prolongada a fenoterol, que é o Berotec, vai fazer com que o meu paciente que tem asma tenha que sempre usar mais o Berotec, mais gotas do Berotec. E lembram que o Berotec ele pode ter ação no pulmão, que é o que eu espero dele, mas também ele vai ter ação no meu coração. E aí eu posso ter uma taquicardia, broncodilato no pulmão e faço taquicardia no coração, porque ele não vai ter ação em um receptor apenas. Os benzodiazepínicos lá, já ouviram falar, já tomaram, já viram alguém que tomou diazepam ou o próprio Rivotril, que é o clonazepam, muito comum. Com o passar do tempo, o organismo ele perde a sensibilidade. Por quê? Eu vou criar mecanismos adjacentes ao fármaco que vão tentar fazer com que o organismo volte para a condição patológica. Então, no caso dos benzodiazepínicos, eles vão causar uma sedação. Lá o Rivotril vai fazer dormir. Mas com o passar do tempo, o paciente vai precisar de uma dose maior para não dormir, para poder dormir. Porque o organismo desenvolveu mais receptores para se ligar a substâncias estimulantes. Ou então, ele diminuiu os receptores do GABA, que é aquele neurotransmissor depressor. Então, o organismo ele tenta se adaptar para voltar à condição patológica. E aí ocorre uma dessensibilização desses nossos medicamentos, tá? Que vai ser causada por uma dose muito alta, pelo tempo prolongado de uso. Para fazer a retirada desses medicamentos, então, deve ser de maneira gradual.